E eu queria começar conversando com o senhor sobre as futuras eleições, o que nós podemos esperar de problemas no campo da inteligência artificial, professor? Muita gente tem dito que a inteligência artificial pode ocupar os espaços da mente humana, muita gente tem dito que a inteligência artificial pode acabar bagunçando tudo pela falta de regulamentação, com as deepfakes, com produção de textos, etc, etc. E nós sabemos que o senhor tem uma análise muito sólida e muito crítica também a respeito de algumas frases que voam pelas redes e alguns medos e perigos de que nós perderemos o espaço para a rede social, as redes sociais, a partir do momento que elas estão sendo alimentadas pela inteligência artificial. Qual é o seu pensamento a respeito disso, quando mostram lá a fala de um candidato e não é o candidato? A inteligência artificial fez parecer que é o candidato. Nós estamos muito longe de uma regulamentação? Bom, no Brasil eu não sei se nós estamos nem perto de começar a discutir isso, né? Porque o problema já vem de muito tempo, né? Desde o Brexit no Reino Unido, onde o escândalo da manipulação de informação ficou claro para o mundo todo, né? A Cambridge Analytica foi basicamente exposta, né? Num resultado que claramente foi de encontro aos interesses do próprio povo britânico, né? Como se provou agora, e como está se provando, né? O Reino Unido não sai de uma crise desde dessa época, né? A troca de vários primeiros ministros e um total desarranjo da economia, sai o Partido Conservador, entra o Partido Trabalhista, não muda nada, né? Porque os cortes no sistema social, no sistema de saúde, os pensionistas, a crise de energia, continua a mesma coisa. E agora, na eleição americana, nós vimos a mesma coisa, né? Nós vimos já a multiplicação dessas ferramentas de inteligência artificial e a manipulação de toda sorte de vídeos, imagens, discursos. Como eu falo há alguns anos, desde 2018, nós estamos chegando muito próximo do ponto onde ninguém vai saber o que é verdade, né? A menos que você seja uma testemunha ocular de um evento, e mesmo assim é capaz de você ser sugestionado por ferramentas que vão induzir você a negar os seus próprios olhos, né? Então, eu acredito que essa eleição próxima aqui no Brasil vai ser outro alvo, não só do Brasil, mas vai ser um alvo internacional de interesses, né, globais, de fazer toda sorte de manipulações, porque as ferramentas existem, né? E muito pouca gente entende como elas funcionam e muito pouca gente tem a noção clara de que essa regulamentação é para ontem, né? Porque os danos podem ser gigantescos, né? Como nós estamos vendo, né, ao redor do mundo, né? E esses danos, eles podem ser gigantescos até nas questões criminais, nas questões penais, e todo tipo de articulação, né? A gente pode entrar num caos social se não entendermos o tamanho do problema e não conseguirmos regulamentar, professor? Não, sem dúvida, né? Hoje em dia, todo dia tem uma reportagem sobre um juiz que detecta um uso de ferramentas de inteligência artificial para criar argumentos jurídicos num tribunal, né? Uhum. Todo dia. E não é só fora do Brasil, aqui também, né? Então, eu fico até chocado quando revistas científicas de grande porte ficam escrevendo artigos de como ajudar cientistas a usarem ferramentas de inteligência artificial para aumentar a sua produtividade, o que é um outro absurdo, porque essas ferramentas têm erros graves, elas cometem erros graves, você não pode simplesmente confiar nelas cegamente, mas se agora até a ciência for produzida por esse tipo de ferramenta, né, teses de doutorado, artigos científicos, protocolos de pesquisa, realmente nós vamos perder a mão, né? E um outro problema muito grave, que pouca gente fala, né? No limite, você vai começar a ter uma falta crônica de profissionais capazes de fazerem essas funções por si só, né? Uhum.
nós já estamos vendo isso em vários domínios, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, você está começando a ver gente dizendo que não vai ser mais preciso ter programador, né? Que esses sistemas vão se autoprogramar, né? O que não é verdade, mas isso é usado como uma forma de pressão, de leverage em negociações trabalhistas, em negociações com empregados que até recentemente ganhavam muito bem e que agora estão sendo demitidos ou reduzidos a uma fração dos seus salários anteriores, né? Então, é um fenômeno que penetra em múltiplas áreas, basicamente em todas as áreas de atuação humana, e para mim é muito surpreendente ver líderes aí políticos ao redor do mundo, gente, né, que tem responsabilidades enormes em tomar decisões, né, banqueiros, pessoas que respondem por grandes instituições financeiras, acreditando que a inteligência artificial é a panaceia que os overlords do Silicon Valley tentam vender, né? Até essas pessoas já foram totalmente cooptadas, sem nem saber, né? Sem nem entender, né? Mas para quem está nesse meio há anos, há décadas, e que conhece os métodos estatísticos, né? Teve até ganhador do prêmio Nobel dizendo que os modelos de redes neurais artificiais tinham emoções, pensavam, tinham consciência. Um absurdo completo. O cara deram o prêmio Nobel de Física para um cara que fala um negócio desses, né? Quer dizer, é assustador. Para nós que trabalhamos nessa área, na área de ciência, né? É quase um pesadelo, porque é quase como os artistas, né, que estão perdendo seus direitos autorais das suas obras, que são literalmente roubadas, né, na internet para serem usadas como material de treinamento desses modelos sem pagamento de nenhum copyright. Né? Eu descobri outro dia que os meus livros foram usados em treinamento né, apareceu um site listando todos os documentos e livros que foram usados. Eu fui lá por curiosidade e estava lá. Então, é algo assustador, né? Porque eu nunca assinei nenhuma permissão para permitir que os meus textos fossem usados para treinar algoritmos de sistemas de inteligência artificial, né? Que, como eu sempre falo, não tem nem inteligência e não são nem artificiais, né? Porque esses atos são atos humanos, né? Professor, mas aproveitando o gancho que você falou do roubo da propriedade intelectual do seu livro, porque a gente precisa parar de suavizar, né? Quando a IA se apropria indevidamente, isso é roubo, né? Não dá para dizer outra palavra. Tanto é que... Mas falando no roubo, teve o roubo do século, que foi o começo desse ano. Você falou a respeito disso, porque você recebeu uma honraria na China, que foi a chegada do DeepSeek, que foi uma loucura, porque... não tenho como provar isso, mas tudo leva a entender que uma startup da China, impulsionada pelo próprio governo chinês, pegou os dados do ChatGPT e fez uma IA muito mais acessível, código aberto. Você comentou que era o equivalente, sei lá, Sputnik numa corrida espacial. Essa parte essa aí é uma alegação, né, do Sam Altman da OpenAI, que até agora eu não sei se foi provada, não posso dizer que é o que aconteceu. O que eu posso acontecer é que foi o momento Robin Hood, chinês, porque para mim foi um momento Sputnik, porque eu estava em Pequim nesse dia, né? E eu vi acontecer na televisão, conversando com meus colegas cientistas e tal. E, na realidade, foi a implosão do modelo de negócios. Imagina assim, um americano, ainda mais hoje, né, depois dos últimos dias, um americano que paga $200 por mês para ter acesso ao, sei lá, o ChatGPT mais sofisticado lá da OpenAI por mês. E, de repente, o DeepSeek te oferece isso de graça e com uma performance pelo menos igual ou até melhor, né? E o que ninguém falou aqui no Brasil é que no dia seguinte, ou uma semana depois, eu ainda estava na China... pelo menos 10 empresas soltaram os seus modelos lá. Exato, virou uma corrida do ouro, né? Não, e tudo de graça, tudo open source, né? Então, se qualquer coisa, as empresas chinesas quebraram o modelo de negócio, que é basicamente, os gastos das Big Five americanas do ano passado ultrapassaram $300 bilhões. O número é
varia porque ninguém sabe direito como contabilizar todos os investimentos, mas é pelo menos 300 bilhões, esse ano já passou. E num negócio que até agora ninguém descobriu como ganhar dinheiro, né? Então, você tem um monte de empresas papagaiando aí que vão acabar com substituir a mente humana, vão ficar mais inteligentes. É curioso porque é um negócio que se propõe a criar um produto que ninguém sabe o que é, porque ninguém sabe definir o que é inteligência, tá? Ninguém põe a mão e cria uma definição. Claro, tem uma definição biológica, né? É tudo aquilo que emergiu do sistema nervoso como forma de se adaptar a um ambiente em contínuo fluxo e a outros membros da sua espécie e outros indivíduos e outros organismos que estão à busca de comer a energia solar que você estoca no seu corpo, né? Então, é muito curioso uma indústria que se propõe a substituir algo que eles nem sabem o que é, porque eles não conseguem definir. E se qualquer coisa, os matemáticos realmente de alto nível sabem muito bem que inteligência, intuição, toda a sorte de propriedades cognitivas humanas são fenômenos não computáveis. O que isso significa? Que você não pode reduzir eles a uma fórmula matemática, e muito menos a um algoritmo, né? Então, no momento que você entende isso, toda essa indústria que alega que vai conseguir nos reproduzir e melhorar, né, o que o processo de evolução levou alguns bilhões de anos para nos trazer até aqui, né? É tudo balela, entendeu? É toda loucura. E você começa a ver isso penetrando a nível científico, né? E hoje em dia, você fala com um jovem cientista e ele acha que se ele fizer um big data da área dele, é o que ele vai fazer de contribuição explosiva, científica. Quer dizer, nós estamos deixando de fazer as perguntas. Nós estamos buscando dados e análise de dados sem saber que pergunta a gente quer responder, qual a nossa hipótese, qual a nossa teoria, né? Então, é muito curioso, é muito assustador, né? Para quem é do ramo. Eu estou há quase 50 anos nessa brincadeira. É bem curioso ver a forma como até o mundo científico está se iludindo, né?